Estou aqui para dar início ao estudo do Evangelho do Centro Espírita Caminho da Verdade. Vamos começar levando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos mentores da nossa casa de oração, para que eles possam nos ajudar nesse momento, tornando-nos mais tranquilos, mais serenos, para que possamos aprender um pouquinho e colocar esse conhecimento em prática para servir cada vez melhor o nosso próximo. Rogamos também as bênçãos de Jesus para o refazimento do nosso corpo físico e do nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje é a lei do trabalho. Vou começar falando um pouco dessa lei, depois eu vou falar da necessidade do limite do trabalho e da necessidade do repouso, e depois vou falar um pouquinho do trabalho do espírito. Utilizei para preparar esse estudo o Livro dos Espíritos e o livro Leis Morais da Vida, psicografado por Divaldo Franco, baseado no espírito de Joana de Ângeles. Na questão, para começar a falar da lei do trabalho, na questão número 674 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a necessidade do trabalho é lei da natureza? E os espíritos responderam que sim, que o trabalho segue uma lei natural, uma lei da natureza. E por que existe essa necessidade? Porque nós precisamos, nós temos o corpo físico. E para atender às necessidades do nosso corpo físico e o que ele chamou de gozos, que seria o nosso bem-estar, o nosso conforto, nós precisamos do trabalho. E nessa questão fala também que quanto mais civilizado o homem, maior é essa necessidade. Porque a gente sabe que à medida que nós fomos evoluindo, tanto intelectualmente, surgiu por uma consequência da própria desenvolvimento da inteligência do homem, surgiu novas necessidades que nem sempre são essenciais, Às vezes nós sabemos hoje que nós precisamos, é muito desejável nós termos a nossa casa com ar-condicionado nesse período do verão. É uma necessidade? É essencial? Não, mas é algo que traz bem-estar, que traz o conforto. Então, à medida que o homem foi evoluindo, cada vez mais nós vamos necessitando de mais equipamentos, ferramentas, tecnologias e assim por diante, remédios, tudo que nos traga mais segurança e bem-estar, além das nossas necessidades básicas aí serem atendidas. Na questão número 675, Kardec ele pergunta se trabalho deve ser entendido apenas como ocupação material. E Kardec diz que não. Os espíritos disseram que não, que o espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Olha que importante, ele diz que os espíritos disseram que qualquer ocupação útil é um trabalho. Então, quando nós estamos, por exemplo, fazendo uma prece, vibrando pelo nosso planeta, pelo nosso país, pelas pessoas que estão em aflição, nosso espírito está trabalhando, numa atividade muito nobre, inclusive que fazendo ali a caridade, tá? Então, trabalho não é apenas designação para uma atividade do corpo físico. O trabalho também tem que ser estendido, pode ser estendido ao espírito. Na questão número 676, Kardec perguntou por que o trabalho é imposto ao homem? E eles responderam que o trabalho é imposto ao homem para a questão de atender às necessidades
da matéria, do corpo físico. Né? É uma expiação também, é um compromisso que a gente, né, já vem para esse plano com esse compromisso. Mas, mais que tudo, ele é uma oportunidade de aperfeiçoar a inteligência. Né? Porque quando a gente começa a executar um trabalho novo, por exemplo, logo no início a gente tem uma certa dificuldade. E depois de um certo tempo, aquilo se torna tão fácil para nós, tão automático, e mais ainda, a gente consegue já ter um olhar crítico sobre aquilo que nós estamos fazendo. E a gente começa a pensar assim, será que se eu fizesse de uma outra forma, esse meu trabalho não seria mais eficiente? Seria, às vezes, mais sustentável? Né? Poderia ser realizado de uma outra maneira totalmente diferente daquela que eu estou realizando? Vejam, isso já está trazendo motivação para transformação daquela atividade. E foi dessa maneira que o homem conseguiu chegar no ponto que nós estamos hoje no planeta Terra em termos de tecnologias, né? Por quê? Porque cada vez mais foram sendo buscadas alternativas para o que era feito no passado, assim como hoje estamos buscando alternativas para melhorar o nosso futuro. Isso faz com que a nossa inteligência seja desenvolvida em todos os campos, na nossa própria casa, no nosso trabalho doméstico. Nós encontramos ali soluções, maneiras para que torne aquele trabalho mais eficiente ou com menor gasto, né, sustentável do ponto de vista econômico. E isso vai transformando aí. E outra coisa, à medida que a gente divulga, né, isso, outras pessoas também começam a adotar. Então, isso é muito importante. E Kardec fala, né, os espíritos falam para Kardec que se o homem não trabalhasse, ele viveria na infância espiritual. Depois nós vamos entender que o quanto isso é importante para o homem, porque pelo trabalho nós nos relacionamos, né, nós convivemos com outras pessoas, nós aprendemos a ser humildes, às vezes, a ter subserviência. Então tem muitas maneiras ali de haver aí o desenvolvimento também do espírito enquanto nós estamos trabalhando. Na questão número 677, tudo trabalha, ficou claro na resposta que tudo trabalha na natureza. Nenhum organismo fica sem trabalho na natureza. Se a gente for pensar, os micro-organismos ficam ali no solo, decompondo os restos de vegetais, os dejetos, estão trabalhando, porque o produto do trabalho deles é o humus, que depois vai servir de fertilizante para as plantas. Os animais trabalham, os insetos polinizadores, né, das flores carregam pólen de uma flor para outra. Graças ao trabalho desses insetos, podemos, por exemplo, comer maracujá, o fruto de maracujá, né, que é polinizado por um animal. Né? Nessa mesma história, temos os morcegos que dispersam as sementes, que depois geram plantas que geram frutos para nós. Os animais, né, domésticos, alguns, né, trabalham, são fonte de alimento para nós, então é uma forma de trabalho. O homem trabalha e certamente os espíritos superiores, Jesus, estão trabalhando por nós. Então tudo trabalha na natureza, né? Nada é inútil. E nesse mesmo sentido, nós, homens, não podemos ser inúteis, né? Aí, dessa questão, resultou a 678.
quando Kardec perguntou: nos mundos mais aperfeiçoados, o homem também é submetido ao trabalho? Aí a resposta: a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. É claro, né? Quando o espírito evolui, as necessidades, né, vão diminuir. Primeiro porque nós vamos usar mais a razão, né? E também por quê? Porque nos mundos mais evoluídos não existe mais a necessidade do corpo físico. Então, muitas coisas que nós necessitamos ter hoje, como alimento, roupas, nesses mundos mais evoluídos não serão necessárias, porque nós não teremos aí um corpo físico, né, tal como temos hoje. O que mais? Mas isso não significa que o espírito vai ficar ocioso, inativo. Não, ele vai ter outra ocupação. E nessa resposta também fala que a inatividade, a ociosidade seria um suplício, né? Por quê? Porque nós estamos aprendendo que cada vez mais a gente serve o outro, mais o espírito evolui. Então não é porque estaremos num mundo mais evoluído que deixaremos de servir, né? Estaremos trabalhando de uma outra forma. Na questão número 678, aí Kardec pergunta se o homem de muitos bens, né, precisaria do trabalho. Óbvio que se esse homem tem muitos bens, ele tem muitos recursos financeiros, ele não vai precisar do trabalho para atender as necessidades do corpo físico, para gerar a renda, o salário, para ele poder atender as suas necessidades. Ele já tem isso, mas isso não é justificativa para ele não ser útil. Ele vai continuar fazendo uma outra atividade, né? E muito mais, ele vai ter que utilizar essa concessão que ele tem de bens materiais e recursos para ajudar outras pessoas, né? Então ele não está isento de ter que ser útil. Ele talvez não precise de um trabalho com remuneração. Na questão 680, aí veio a pergunta: o homem impossibilitado de trabalho serão condenados? A resposta é não, eles não serão condenados, Deus é justo. Mas se ele não pode exercer uma atividade, né, de trabalho, não é justo que ele seja condenado. Agora, serão condenados todos aqueles que têm condições de trabalhar e não trabalham, por uma opção. Então, veja aí quem não quer, né, enfrentar o trabalho, que pode acontecer uma condenação, né? No sentido de que depois nós seremos colocados em alguma situação em que nós vamos ter que dar mais valor ao nosso trabalho, à possibilidade de trabalho. Na questão número 681, fala da família, né? Que os pais trabalham para os filhos e, num outro momento, os filhos deverão trabalhar pelos seus pais, né? A família tem que na família, né, os entes têm que trabalhar mutuamente, né, para o equilíbrio da família, né? Quando fala aí do limite do trabalho e do repouso, é uma questão importante, né? Porque a gente tem sempre aquela tendência, às vezes, de trabalhar demais, né? Passar do nosso limite, e isso até nos adoecer, né? Muitas vezes. Então, na questão 682, fala que o repouso é lei para refazimento do corpo físico. Então, o repouso é lei para o refazimento do corpo físico. Não é só isso, é para também dar uma liberdade para a inteligência, né? Para a gente se libertar um pouco o pensamento, porque quando você está trabalhando, muitas vezes você está totalmente concentrado naquela atividade. Você está com a atenção plena naquela atividade.
E isso significa que seu espírito não pode, né? Quer dizer, está constrangido, né, naquela situação, restrito àquela situação. Então ele não consegue se libertar ali. É difícil ao mesmo tempo estar dirigindo o motorista e ao mesmo tempo assistindo um filme. É impossível. Então restringe. Então precisamos de um tempo fora o horário de trabalho para a gente ter o nosso espírito mais livre. E fala também que o sono também é importante, porque no sono nós podemos ter contatos com outros espíritos, podemos nos desdobrar e nessas possibilidades nós também aprendemos muito. Então por isso que é tão importante o período de refazimento, né, do corpo físico. Na questão número 683, fala do limite do trabalho. Qual é o limite do trabalho? O limite das nossas forças. Aí eu fiquei pensando, né? Muitas vezes a gente acha que trabalha muito, mas é o limite das nossas forças. Talvez a gente tivesse que trabalhar mais ainda, né? Porque lá tá ali, eu, por exemplo, funcionária pública das 8 horas diárias. Talvez a gente tivesse que trabalhar mais ainda. E aí, na 684, diz que aquele que impõe excesso de trabalho, né, a outra pessoa, transgride a lei de Deus, né? Se existe lei do trabalho e existe lei do repouso, são leis. Nós não podemos transgredir essa lei, né? Principalmente em relação ao outro, impor condições de trabalho que são muito extenuantes, você estará transgredindo uma lei. E aqui também, sobre o trabalho, a gente precisa refletir, né? Como estamos lidando com o nosso trabalho, né? Estamos motivados, estamos dando valor nessa oportunidade. Como falei para vocês, é uma oportunidade para o aprimoramento do espírito também. Então, dizem, né, e isso é um fato, que o trabalho é uma bênção. Então, como é que nós estamos lidando com o nosso trabalho? Nós estamos dando valor, importância, agradecendo essa possibilidade? Ou a gente está fazendo do trabalho um fardo muito pesado, algo muito ruim, que a gente só vai lá para poder praticamente cumprir a nossa hora e ganhar o nosso salário? Como é que nós estamos lidando com isso? Isso é muito importante. Mostra a nosso equilíbrio de conduta, congruência com aquilo que nós estamos aqui aprendendo sobre a evolução. A gente sabe que nós não vamos evoluir se nós não tivermos dedicação e às vezes muito sacrifício. Então valorizar. Tem uma fala de Jesus que está em João capítulo 5, versículo 7, que Jesus responde assim: meu Pai obra até agora e eu trabalho também. Se Jesus, né, trabalhou tanto por nós, nós também temos que trabalhar, né? Claro que a gente pode estar falando aqui, nesse momento, do trabalho como uma remuneração para nós. Aquele trabalho que a gente faz com uma remuneração, vamos falar, financeira, né? Mas nesse momento em que a gente está lá se dedicando ao nosso trabalho, nós temos o ganho para a nossa subsistência, nós aprendemos a nos relacionar com outras pessoas, a desenvolver a nossa inteligência. Às vezes temos prazer naquilo que nós estamos falando e temos oportunidade também de nos desenvolvermos moralmente, porque ali nós vamos ter que lidar com pessoas totalmente diferentes das nossas, que têm interesses às vezes até diferentes.
E o respeito, a boa convivência, a benevolência, isso é o desenvolvimento moral. Às vezes a gente tem que tolerar o chefe, né, que não é aquele chefe compreensivo, e aí a gente vai estar ali, é uma oportunidade para a gente vencer alguma imperfeição nossa. Às vezes nós temos um trabalho mais difícil porque nós somos muito imperfeitos e nós precisamos, aquela situação vai nos fazer melhorar. Então a gente aprende a ensinar a outras pessoas, né? Porque às vezes a gente tem que ensinar, nosso trabalho é ensinar, em algum momento a gente ensina outras pessoas a ser humilde, a ter subserviência, porque nós seremos às vezes liderados por outras pessoas, né? E contribuir também com o progresso da sociedade como um todo. Então veja quantas coisas boas. Mas mais que tudo isso, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, quando ele fala do trabalho, ele fala do trabalho e obrigação, né? Que a gente vai em busca do ganho financeiro, do nosso salário. Mas existe um trabalho muito mais importante, como eu falei naquela pergunta, né? Que o espírito trabalha. Quando nós fazemos um trabalho espontâneo, por amor a servir alguém, esse é o trabalho que nos trará mais mérito. E ele vai nos colocar em sintonia com Deus. Nós vamos fazer brilhar a nossa luz quando a gente fizer espontaneamente, de forma dedicada, algo que sirva o nosso próximo sem recompensa. Isso é a verdadeira caridade. Então nós temos condições já de, em alguns momentos da nossa semana, dos nossos dias, fazer algo para as pessoas, pelas outras pessoas, de forma sem nenhuma expectativa de retorno. Isso é o servir, que pode ser desde uma prece até alguma outra atividade, né, que traga algum benefício material ou bem-estar de uma outra pessoa. E é esse trabalho que nós temos que aprender a realizar com mais frequência. Que Jesus nos ampare e nos ilumine hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.